Podemos sentar, irmãos. Bem, o tema da nossa mensagem hoje eu coloquei aqui como uma igreja de mortos-vivos. Uma igreja de mortos-vivos. Imagina que coisa horrível, né? Bem, eu sou fã de filme de zumbi. Eu gosto de filme de zumbi. Mas tem que ser inteligente. Não é aquele filme de zumbi que é só para mostrar o povo, os bichos comendo o povo, não. Não tem nada disso, não. Mas são filmes com histórias inteligentes, bem fundamentadas, histórias de sobrevivência, dilemas humanos durante a sobrevivência, essa coisa toda. Uma série que tinha essa pegada logo no começo era aquela conhecida The Walking Dead. Mas infelizmente as séries elas começam bem e vão se perdendo, principalmente as séries hoje em dia. Porque hoje em dia a maioria das séries começa a se preocupar mais com lacração ideológica do que propriamente em contar a história. E aí o que você mais vê é lacração. E aí, infelizmente, essa série eu creio que ela desandou no meio do caminho, mas ela era muito boa nesse contexto. O que eu acho interessante quando a gente pensa em zumbi é que eles fazem tudo para conseguir se alimentar, né? Eles querem comer. É uma necessidade básica para eles, é a única coisa que eles desejam. Mas eles, como mortos, mesmo mortos, precisam satisfazer essa necessidade e por isso eles acabam sendo escravizados por esse desejo de comer carne humana. É assim que eles acabam se transformando em meros animais irracionais, seres sem nenhuma inteligência e com muita fome. Eles são movidos pelos seus desejos, desejo de comer carne. Infelizmente, mesmo que zumbis, felizmente, né? Os zumbis não existem. Mas infelizmente, apesar deles serem apenas invenções da criatividade humana, existem pessoas que se comportam como tal. Quando essas pessoas se entregam aos seus vícios e seus desejos. Você já deve ter visto pessoas aí na rua se comportando feito um zumbi à procura de satisfazer o seu vício. Deve ter visto pessoas aí viciadas, completamente destruídas aí na rua, pessoas bêbadas, e você olha assim o cara andando na rua, você diz, meu Deus, como ele destruiu a própria vida. E aí, meus irmãos, quando o vício e o desejo domina você acaba cometendo às vezes os atos mais terríveis, às vezes até destruindo a si mesmo, para satisfazer esse desejo. Como zumbi, né? Não importa se ele vai ser atacado, mas ele quer comer carne. Na realidade, esse é o mundo que nós vivemos, um mundo de mortos-vivos, pessoas que se acham livres, mas estão escravizadas pelos seus diversos desejos. Desejo por poder, desejo por fama, desejo por sexo, desejo por pornografia. São vários os desejos que acabam escravizando muitos dos seres humanos. E são pessoas que se acham livres, mas são escravas do pecado. Não existem pessoas livres, porque a Bíblia nos diz que todos nascemos escravos do pecado. Você não faz o que faz porque você simplesmente decidiu fazer, você faz o que faz porque existe uma necessidade do seu coração de fazer. E a Bíblia diz que quando nós somos libertos do escravo, nós passamos a ser escravos de Cristo, ou seja, livres para fazer a vontade de Deus. Continuamos escravos, só que escravo daquilo que nos liberta. Isso é estranho, mas é a verdade. Então a gente vai ver uma igreja de mortos-vivos, que é a igreja de Sardes. Abram suas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1. Como sempre em toda carta, Cristo ele se apresenta, ele traz à tona uma de suas características. E no verso 1 nós vemos: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Cristo então traz à tona a característica de que Ele é aquele que detém na sua mão as 7 estrelas. Nós vimos que as 7 estrelas no capítulo 1 simbolizam as 7 igrejas, os anjos das 7 igrejas, os mensageiros das igrejas. Aqueles que comunicam à igreja, que estão responsáveis por receber essa carta para comunicar à igreja
a cada uma das igrejas. Então Cristo tem esses anjos em suas mãos, essas igrejas em suas mãos. Mas também na outra mão ele tem os 7 Espíritos de Deus. E aí, quando ele faz referência a isso, a simbologia por trás dos 7 Espíritos de Deus não é porque o Espírito Santo ele se divide em 7 Espíritos, não. É porque o número 7, na linguagem apocalíptica, na linguagem profética da Bíblia, aponta para a ideia de totalidade, perfeição, algo completo, algo perfeito, algo que não falta nada. E quando ele então se refere aos 7 Espíritos de Deus, ele está se referindo à obra completa e total do Espírito Santo de Deus ao ser realizada no mundo. Espírito esse que está presente em todos os lugares, todas as pessoas, realizando essa obra do Espírito na vida daqueles que receberem o Espírito Santo. Então é a completude do Espírito, da mesma forma que é a completude da igreja. O todo da igreja, não falta nada, as 7 estrelas. E os 7 Espíritos, o todo do Espírito de Deus que está em mim, está em você, está em todos os lugares que Deus assim mandou que estivesse para realizar a obra que Deus mandou que fosse realizada. Os 7 Espíritos, então, demonstrando a totalidade da presença do Espírito de Deus na igreja de Cristo, como foi prometido pelo envio do Consolador, lá em João capítulo 17. Foi prometido também nas Escrituras que nós seríamos habitação do Espírito Santo. A igreja teria o Espírito Santo para guiá-la. E o Espírito Santo que habita em nós testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A habitação do Espírito em nós nos certifica da nossa salvação, nos transforma, nos orienta, nos fortalece, nos comunica, nos consola. Essa é a habitação do Espírito de Deus em sua completude, na totalidade da sua realização. Romanos capítulo 8, verso 26 e verso 27, nós vemos um pouco dessa relação entre o Espírito Santo e Deus e o Espírito Santo e nós. E esse vínculo que o Espírito Santo faz quando está habitando em nós. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27 nós vemos: e da mesma maneira também o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele quem? O Espírito Santo, que examina os corações, ou seja, o Espírito que conhece o mais profundo da minha alma, o mais profundo do meu ser, as minhas motivações mais internas, mais íntimas. É Ele que examina as intenções do meu coração. Ele sabe qual é a intenção do Espírito de Deus. Ou seja, Ele conhece o íntimo do meu ser, mas Ele também conhece o íntimo do ser de Deus, pois Ele é o próprio Deus. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, Ele sonda os desígnios mais profundos do meu ser, os desejos mais profundos de quem eu sou, as motivações da minha alma, do meu coração, o que eu realmente amo, o que eu realmente desejo. Ele sonda e conhece, mas Ele também, além de sondar e conhecer os desígnios do meu coração e da minha alma, Ele também sonda e conhece os desígnios do coração de Deus. E Ele percebe então como os desígnios do meu coração estão desalinhados com os desígnios de Deus. E Ele intercede por mim a Deus, transformando os desígnios do meu coração para que estes estejam alinhados com os desígnios santos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se nós temos desígnios em nosso coração que são sondados pelo Espírito Santo que habita em nós, Ele trabalha ao nos transformar para nos alinhar aos desígnios do coração de Deus, do Espírito de Deus. E quando nós andamos alinhados aos desígnios santos de Deus, nós estamos andando no Espírito. Quando nós
andamos nos desígnios do nosso coração e esses desígnios não estão alinhados com o desejo de Deus, nós estamos andando na carne, seguindo o nosso próprio coração. Mas os que estão em Cristo não andam segundo a carne, eles andam segundo o Espírito. E andar significa viver, respirar, agir, deixar de agir, pensar, falar, viver a vida segundo o Espírito de Deus, segundo o propósito santo da vontade eterna de Deus. Romanos capítulo 8, versos 5 a 9 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimiga da vontade de Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, quem é um verdadeiro crente, tem suas obras sondadas e conhecidas pelo Espírito, pois elas são produzidas pelo Espírito, que habita em nós. E assim como ele sonda todas as coisas, ele compreende as inclinações dos desígnios da nossa carne, alinhando aos desígnios do Espírito de Deus em nós, transformando o nosso coração, os nossos desejos. As obras do Espírito são vida no Espírito, e as obras da carne são fruto de morte, morte espiritual. Não produz vida, não é resultado da vida. Um verdadeiro crente produz obras no Espírito, um falso convertido produz obras na carne. Estas não agradam a Deus, mesmo que elas pareçam serem muito corretas e perfeitas, mas não passam de obras da carne. 1 Coríntios 13 diz isso: eu posso dar meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Eu posso dar tudo aos pobres, mas sem amor, isso não vale de nada. Porque o amor, ele é o motivo correto para que eu faça as coisas corretas aos olhos de Deus. Eu posso fazer as obras mais maravilhosas e fantásticas, as obras mais aparentemente boas e santas, mas se elas são feitas na carne, com a motivação da carne, elas não agradam a Deus, por mais bondosas que elas sejam aos olhos dos homens. Mas se as motivações por trás dessas obras são a vaidade, o orgulho, o desejo por aparecer, por conseguir algo, por querer algo em troca, essas obras da carne não agradam a Deus. É por isso que nós vemos o diagnóstico dessa igreja. E o diagnóstico dessa igreja, ele continua no verso 1 dizendo: conheço as obras que você realiza. Ele sabe o que nós fazemos, ele sabe o que essa igreja fazia, ele conhece essas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. O que é fama? Fama é ser conhecido por outros, ser visto, ser referência. É apresentar aos outros algo. Isso é a fama, é o que alguém conhece de você, é a sua fama. É como você é conhecido. Eles produziam obras conhecidas por Deus. E essas obras eram obras de alguém que tem fama de vivo. Alguém que, ao ser contempladas as obras deste, essas obras seriam chamadas de obras de alguém vivo, de alguém santo, de alguém correto. Porém, contudo, todavia, o texto diz: mas estáis mortos. É interessante nós entendermos que as obras
apesar de muitas vezes nos ajudarem a refletir sobre a vida de alguém, elas podem não ser, aos olhos de Deus, obras dignas de arrependimento. Alguém pode cantar maravilhosamente bem, mas não ser para Deus. Dar esmolas, mas não ser para Deus. Respeitar os pais, mas não ser para Deus. Buscar fazer bem o seu trabalho, mas isso não ser para Deus. Alguém assim, ele tem a fama de ser uma boa pessoa, uma pessoa honesta, uma pessoa habilidosa, uma pessoa que faz tudo muito bem feito, muito bonito, muito correto. E ela pode adquirir a fama de estar viva, de ser uma crente, de ser um servo de Deus, de fazer tudo muito bem feito. Mas aos olhos de Deus ela está morta, porque as suas obras não são feitas no espírito, mas na carne. São obras de morte, obras de alguém morto, não obras de alguém vivo. É por isso que no seu diagnóstico ele continua no verso 2 dizendo: fique vigiando, fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Olha que interessante. Fique vigiando, vigie, observe, veja que o perigo está à porta. Perceba que a qualquer momento você pode ser roubado. Por isso que vigie, fique atento. Vigie, fique atento e fortaleça o restante que estava para morrer. Parte da igreja já havia morrido, outra parte estava morrendo. E a carta para os que estavam ainda vivos era: vigie, para que você não morra, e fortaleça os que estão para morrer. Pessoas que estão cambaleando, pessoas que estão fraquejando, pessoas que estão caminhando e basta apenas um pequeno empurrão para que elas caiam mortas espiritualmente como todas as outras. E aí você diz, o que é uma pessoa que está sentado na igreja e está lá, não quer mais fazer nada, está lá, não quer, a vida dele, ele está meio desanimado? Não é isso. Porque essas pessoas, elas têm a fama de estar viva. Elas cantam, elas tocam, servem na igreja, interpretam, elas pregam, ensinam, ajudam as pessoas, agem da maneira correta no seu trabalho. Elas têm fama de estar viva, mas elas não estão vivas de verdade. Elas estão mortas. Por que elas estão mortas? Porque o texto diz: verifiquei que as obras, essas obras, apesar de ter fama de belas, ter fama de santas, ter fama de maravilhosas, são obras que não são íntegras na presença do meu Deus. Ele conhece o coração, Ele conhece a mente. Hernandes Dias Lopes faz o seguinte comentário sobre esse trecho. Ele diz assim: aqueles crentes viviam uma vida dupla. Suas obras não eram íntegras. Eles trabalhavam, mas apenas sobre as luzes da ribalta. Eles promoviam seus próprios nomes e não o de Cristo. Buscavam a sua própria glória e não a de Cristo. Honravam a Deus com os lábios, mas o seu coração estava distante do Senhor. Os cultos eram solenes, eram verdadeiros shows de superprodução. Isso aqui não está dizendo, não, que eu estou acrescentando. Verdadeiros shows de superprodução, takes, vozes, luzes, coisas assim que você diz: caramba, essa galera é top. O que eles fazem para Deus é perfeito. Pense numa igreja fantástica. Os cultos eram solenes, mas sem vida, vazios de sentido íntimo. A vida dos seus membros estava manchada pelo pecado. A causa da morte da igreja de Sardes não era perseguição nem heresia, mas o mundanismo. Esse era o problema dela. Era uma igreja de incrédulos. Imagina que coisa horrível. É óbvio que incrédulos não formam igreja, mas existem alguns crentes aqui dentro. É por isso que ele diz: olha, vigie. Olha os que estão fracos. Trabalhem com eles para ver se eles voltam para que eles não caiam.
Você pode conhecer pessoas ou igrejas que sejam assim. Obras fantásticas, arquiteturas magníficas, pessoas maravilhosamente habilidosas, encantadoras, verdadeiras obras de arte, da musicalidade, do teatro, da dança, da projeção, da iluminação. Você pode ver assim, mas você chega para a vida daquele que estava cantando e você vê uma vida torta, que estava pregando, você vê ele fazendo coisas horríveis, fora daquilo que ele faz. Mas lá ele faz caras e bocas, ele faz gestos e faz sons e faz, ele chora, ele faz aquilo que o pessoal chama de ministração, eu esqueci o nome da ministração, mas fica lá, ele faz aquilo, ele faz, parece até o cara que é crente. Ele tem fama de estar vivo, mas está morto. E Deus diz, eu observei as obras e vi que essas obras não são íntegras na presença do meu Deus, que é santo, que é puro, e que é aquele que tem os 7 espíritos que sonda o que ele está fazendo e o que ele não está fazendo. Eu lembro muito da história da figueira infrutífera no Evangelho de Marcos. E eu vou relembrar aqui para vocês, a gente já estudou Marcos aqui. Existe um método no Evangelho de Marcos chamado método sanduíche. O que é isso? O evangelista, né, o Marcos, ele utilizava às vezes esse método, onde ele apresentava uma ideia, depois ele apresentava outra ideia, e depois ele dava continuidade à ideia que ele tinha apresentado e colocou uma ideia no meio, que você diz, isso tem nada a ver. Por quê? Porque ele queria que você interpretasse as 3 ideias juntas. Por isso que é sanduíche, que é pão, carne e pão. Ele faz isso exatamente na passagem da figueira. Como é que ele faz? Jesus entra na cidade, encontra uma figueira cheia de folhas. O comportamento natural de uma figueira era o seguinte: se a figueira tem folha, ela tem que ter fruto, porque isso é o natural dela. Então Jesus olha de longe e vê uma figueira com folhas belíssimas. Então ele, automaticamente com fome, ele disse, eu vou lá porque se ela tem folhas, ela tem que ter frutos. É da natureza dela fazer isso. Ela tem que ser assim para ser saudável. E quando ele vai lá, ele não encontra frutos, ele encontra só as folhas. E aí o que ele diz? Jamais nasça fruto de ti, e amaldiçoou a figueira. Uma figueira que aparentava saúde, uma figueira que aparentava frutos, mas que não possuía frutos de verdade. E aí Jesus entra no templo. Quando ele entra no templo, ele vê um templo bonito, riquíssimo, cheio de gente lá dentro, comerciantes vendendo, pessoas fazendo sacrifícios, pessoas vindo de vários lugares do país para adorar a Deus naquele lugar. Um verdadeiro centro econômico, religioso, cultural, diversas e milhares e milhares e milhares de pessoas passando por lá o tempo todo, algo extremamente movimentado, poderoso, imponente, belíssimo. Mas Jesus entra e derruba a mesa dos cambistas, quebra tudo e diz assim: vocês transformaram a minha casa de oração em um covil de ladrões. Quando Jesus sai do templo, os apóstolos dizem: mestre, está vendo que templo bonito, como é bonito isso aqui, né? Aí Jesus disse: aqui não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Era um templo que tinha folhas, mas não tinha frutos. Era um templo muito movimentado, mas não era para Deus. Eles haviam corrompido o propósito do que significava aquele lugar. Existem igrejas hoje que são verdadeiros clubes, imensos, movimentados, cheios de entretenimento, programações das mais diversas, para manter crianças, adultos, jovens, velhos, ocupados. Mas eles não passam de um clube. Se Cristo entrasse, diria: vocês transformaram a minha casa de oração em um clube. Não restará aqui pedra sobre pedra. E não resta mesmo não. Passa-se o tempo, essa igreja cai. Passa-se o tempo, ela quebra. Passa-se o tempo e a coisa não funciona. Obras intensas que aparentam vida, vindas de uma vida dupla, para a glória própria, obrigado meu irmão, para a glória própria, e um coração longe do verdadeiro motivo de amor a Deus. Eles faziam obras que pareciam do Espírito, mas estavam inclinados pela carne. Eles saíam da igreja, saíam dos holofotes
daquele ambiente, eles voltavam a uma vida profana, uma vida mundana. E às vezes até dentro da própria igreja eles faziam isso, sem que os outros vissem, porque eles queriam manter a fama de vivos, mas estavam mortos. Existem pessoas, meus irmãos, que estão dormindo espiritualmente. Podem estar na igreja cantando, tocando, fazendo de tudo, mas elas estão acomodadas espiritualmente. Elas são robôs programados para, não é nem programado para matar, é programado para tocar, programados para cantar, programados para pregar, programados para ensinar, programados para interpretar. Eles são programados, eles são indiferentes ao que faz. Eles não têm mais apetite espiritual, eles não vibram mais com o reino de Deus. O motivo não é o reino, o motivo é o seu próprio reino, o reino pessoal. Elas estão muito próximas da morte espiritual, por mais ativas que elas sejam. Participam de 200 ministérios dentro da igreja, mas elas estão mortas espiritualmente. Elas estão definhando. Elas podem ainda não estar mortas, mas elas estão definhando em direção à morte espiritual. Obras, muitas obras sem vida. Obras, muitas obras da carne, motivadas por egoísmo, por vaidade, mas elas não estão fazendo obras íntegras na presença do nosso Deus. Elas perderam o encanto pelo Senhor. Os cuidados desse mundo, as seduções das riquezas, tornaram a palavra infrutífera. Como Mateus 13 fala sobre a parábola do semeador. Sufocaram a palavra em seus corações, por causa do mundo, do cuidado. Você vê pessoas mais zelosas pelo seu emprego, pela sua empresa, mais zelosas pelo seu reino pessoal. Mas para Deus elas fazem o mínimo, do mínimo, do mínimo. As prioridades delas são tortas. A igreja, o reino, o culto, é apenas mais um programa de fim de semana. Não tem brilho, não tem paixão por vir para aqui. A primeira coisa que elas tiverem para trocar isso, esse momento elas fazem. Porque não existe mais paixão por isso. Elas estão definhando. Se são crentes, estão muito próximos da morte espiritual. Qual é o remédio disso? O verso 3 ele diz: o remédio é a memória. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. O que você recebeu? A palavra. O que você ouviu? A verdade. O que você recebeu? O Espírito Santo de Deus. O que você ouviu? Que esse Espírito te salvou, te selou para o dia da redenção. O que você recebeu? A purificação do sangue de Cristo. O que você ouviu? Que esse sangue te lava de todo o pecado. Então lembre-se do que você recebeu. Lembre-se do que você ouviu. Lembre-se quem você era. Lembre-se quem você é hoje. Lembre-se de onde você foi tirado. Lembre-se para onde Deus está te levando. Lembre-se daquilo que você recebeu. Lembre-se daquilo que você ouviu. Guarde-o como algo valioso no teu coração. E arrepende-se de viver uma vida de alguém que aparentemente está vivo, mas está morto. Faz tudo bem feito, mas faz para si. Faz tudo uma maravilha, mas faz para a própria glória, para a própria vaidade. Esqueceu a paixão pelo reino, esqueceu o amor por Cristo. Arrependa-se. Lembre-se daquele dia que você entregou sua vida a Cristo. Daquele sentimento que tinha no teu coração de alguém que foi liberto. Lembre-se. Arrependa-se. No verso 3 ele continua: se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Arrependa-se. Vigie, aprenda a vigiar. A Bíblia, quando fala sobre vigiar, tem muitos textos que falam sobre as servas imprudentes, que como elas não vigiam, não mantêm o óleo nas suas lâmpadas. E quando o noivo vem, o óleo acaba, porque elas não vigiavam para manter o óleo. E ali a simbologia é o Espírito de Deus, alimentar o Espírito de Deus em nós.
nos apaixonarmos por Ele. Quando a coisa começar a esfriar e clamar, Senhor, me traz de volta aquela emoção, aquele desejo, aquela vontade, Deus, não me deixa definhar. Elas deveriam vigiar, porque o noivo viria numa hora que elas não saberiam. Outros textos dizem, vigiem, pois o ladrão vai vir quando você menos espera, e quando ele vier vai causar estrago em você, porque o ladrão ele pega quem não está vigiando. A melhor vítima é aquela onde não tem vigia, porque não tem ninguém esperando a vinda dele. Mas os vigias não, eles estão o tempo todo esperando que a qualquer momento algo pode acontecer, e por isso eles preparam-se, eles observam, eles não perdem tempo. Outro texto que fala sobre vigiar é: vigie, pois o diabo, vosso adversário, anda como leão buscando a quem possa tragar. Ele está observando as tuas fraquezas, ele está observando os teus pecados, ele está observando as tuas obras. Ele quer tirar de você a capacidade de fazer obras pelo Espírito, para você fazer obras pela carne. Essa é a batalha espiritual, é a batalha entre a carne e o Espírito, para que você não faça o que é do vosso querer. E o que é o querer do crente? Obedecer a Deus. O que é o querer do crente? Viver uma vida para Deus. O que é o querer do crente? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o desejo do crente. Qual é o alvo do diabo? Tirar isso de você. Vigie, pois ele anda em derredor buscando a quem ele possa devorar, a quem ele possa derrubar. Você está numa guerra espiritual. Quando você baixa a guarda, deixa de ler a palavra, deixa de se preocupar. Se você veio aqui hoje pelo motivo errado, mude isso no seu coração. Peça perdão a Deus e diga: Pai, põe no meu coração o motivo correto. Se você cantou e tocou aqui pelo motivo errado, clame a Deus e diga: Pai, muda no meu coração, põe o motivo correto. Isso é vigiar, é sondar o próprio coração, é sondar a própria vida, é ver os próprios pecados, é ver as próprias motivações, e é dizer assim: Senhor, transforma em mim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. É isso que o salmista nos diz. Isso é vigiar, isso é observar, não é simplesmente vir, somente porque todo domingo eu vou, eu vou lá, feito um robô. Não é isso, mas é entender e compreender o motivo de estar aqui, a honra de estar aqui, a honra de ir para o céu, a honra de poder pregar, a honra de poder cantar, a honra de poder interpretar. É honra servir ao Rei. É honra lembrar isso. Esse remédio, meus irmãos, ele passa pela palavra. A palavra de vida deve ser pregada, a palavra deve ser ouvida, a palavra deve ser memorizada, para que você possa lembrar do que você ouviu e recebeu. A palavra deve ser memorizada, relembrada constantemente. Devemos pregar o Evangelho ao nosso coração, dia após dia, confrontando os nossos pecados, confrontando os motivos e dizendo: por que eu estou fazendo isso? Para a glória de Deus? Não, então eu devo mudar a motivação. Pregar para o próprio coração, lembrar e entender quem somos, porque estamos aqui diante de Deus. É interessante, irmãos, porque quando nós lemos isso aqui, existem verdades nas Escrituras que parecem ser contradições. É o que a teologia chama de paradoxo. O que é um paradoxo? São duas verdades que são verdades, mas quando eu ponho elas juntas, elas parecem contraditórias. Por exemplo, você é responsável por entregar sua vida a Cristo. Você é responsável para obedecer a Deus. Você é chamado a isso. Existe responsabilidade na sua decisão. A decisão é sua, você tem uma responsabilidade diante disso. E se você decidir por desobedecer, você será cobrado por isso. Você é responsável. Do outro lado, você só chega a Cristo por meio da ação soberana de Deus. Se Deus não agir ao teu favor, você nunca chegará a Jesus. Mas peraí, não é escolha minha? Mas peraí, Jesus não vai me salvar? Parecem contradições? Não, são paradoxos. Pastor, mas então como é que essas coisas podem ser compreendidas? Na eternidade, somente nela. Imagina, tem uma ilustração do Augusto Nicodemos que eu acho muito interessante. Imagina aqui que aqui é uma casa, certo? Aqui tem uma porta, e aqui
em cima da porta tem assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, o convite. Muitas pessoas passam na rua, aí olha lá, lê, passa direto. Lê, passa direto. Aí uma pessoa lê e faz: rapaz, eu preciso disso. Eu preciso. E entra. Quando ela entra, ela vê lá a casa ampla. Quando ela olha em cima da porta, depois que ela entra, quando ela olha em cima da porta, tem o texto dizendo: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Estranho, né? Eu tenho certeza que você que é crente entende isso muito bem que eu falei. Antes de entregar sua vida a Cristo, Jesus te convidava, e você dizia: não quero não. Depois que você entregou sua vida, você diz: meu Deus, se Cristo não tivesse ido me resgatar, feito tudo o que Ele fez por mim, eu não estaria aqui. Sou um miserável pecador. É um paradoxo que é completamente compreensível quando se vive ele. É estranho a mente humana. Sabe por que é estranho? Porque são coisas eternas. Coisas eternas são difíceis da nossa mente entender. Deixa eu te explicar rapidamente o que é eternidade. Eternidade é aquilo que a eternidade é uma dimensão onde o espaço não funciona como o nosso espaço e o tempo não existe. Essa é a dimensão eterna, é onde Deus existe. Foi da eternidade que Ele criou todas as coisas. Eu usei esse exemplo aqui, vou usar aqui mais uma vez. O que é eternidade? Imagina que isso aqui é o tempo, certo? Você nasceu aqui e vai morrer aqui. Nós enxergamos o tempo assim, como uma linha, certo? Como é que Deus ele enxerga o tempo? Assim, Ele enxerga tudo ao mesmo tempo. Ele não enxerga assim, ele enxerga assim. O que isso significa? Nesse exato momento, Deus ele te vê nascendo agora e morrendo ao mesmo tempo. Porque não tem tempo para Deus. Ele está nessa dimensão acima. Por isso que para nós é difícil compreender algumas coisas. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, já havia sido predestinado antes da fundação do mundo que isso acontecesse. Como? Cristo morreu antes da fundação do mundo. Como? Se não havia nem queda ainda. Mas essas verdades estão lá nas Escrituras. São verdades eternas que Deus revela de uma maneira que se torna um pouco mais compreensível para nós, mas não totalmente. E aí, meus irmãos, é por isso que em situações assim nós vemos esse tipo de coisa. Jesus ele diz o seguinte: olha, conheço as obras que vocês realizam, vocês têm fama de estar vivos, mas estão mortos. Aí ele diz assim, fique vigiando e fortaleça. Ou seja, tem alguns que estão tão fracos que podem morrer também. Então fica vigiando e fortaleça os que estão fracos. As obras que vocês realizam não são íntegras na minha presença. Mas lembre-se do que você recebeu, do que você ouviu. Se você não vigiar, eu virei como ladrão contra você e de modo nenhum saberá a hora. Então ele virá como ladrão se eu não vigiar porque eu perdi a salvação? Não, porque você não era salvo. Por isso você não vigiou. Mas se você não era salvo e não vigiou, por que então Deus nos manda vigiar? Como é que Deus vai mandar o não salvo vigiar se ele não é crente? Ele não vai saber vigiar. Mas é aí que está. Sou eu que estou vendo isso ou é o Deus eterno que enxerga com os seus olhos eternos a realidade? São coisas que a mente da gente não consegue entender. Mas aí vamos imaginar o seguinte ponto. Existe um livro que causou uma diferença muito grande no meu ministério, né? Em relação a algumas compreensões teológicas do trabalho pastoral. Existe um livro chamado Irmãos Não Somos Profissionais, do John Piper, da editora Shed. No capítulo 15 desse livro, ele tem o título assim: Irmãos, salvem os santos. Aí eu fiquei, peraí, salve os santos? Se fosse salve os incrédulos, aí você tudo bem, salve. Mas salve os santos, eu ficava com aquela dúvida. Mas existiam verdades nos textos bíblicos que eu ficava assim dizendo, caramba, eu não estou entendendo porque que ele está dizendo isso. Se a salvação é pela graça, por que ele está dizendo como se o cara fosse perder a salvação? Então isso parecia um paradoxo na minha cabeça e eu dizia assim, eu não sei entender. E aí lendo esse capítulo aqui, foi um salto na minha cabeça assim, que a cabeça foi, até aquele negócio faz, puf, explode, né? A cabeça explodiu nessa hora. Deixa eu mostrar para vocês o que seria. Vamos ver se vai dar tempo da gente trabalhar. Se Deus quiser vai dar. John Piper ele diz o seguinte no início desse capítulo:
E olha que o John Piper, ele é um calvinista roxo, viu, gente? Ele é calvinista roxo. Mas olha só o que é que ele diz. O que está em jogo todos os domingos não é apenas a edificação da igreja, mas a salvação dela. Oxê, todo domingo o povo vai ser salvo? E aí? Isso me impactou, gente. Porque eu fiquei, caramba. E aí o nó aumentou mais ainda. É porque a gente pensa, diante do que ele trabalha no capítulo, às vezes a gente pensa que quando a gente faz um apelo, por exemplo, meu irmão, entregue sua vida a Cristo, você que está aqui, a pessoa levanta a mão, eu quero, pronto, esse foi salvo. Agora o que é que eu preciso fazer? Já que ele é salvo pela graça, não perde mais a salvação, agora o que eu tenho que fazer com ele não é mais salvar, mas é edificar para ele amadurecer. A gente pensa que é assim. Do ponto de vista da salvação, é isso mesmo. Você foi salvo pela graça, você é eternamente salvo. Nada fará você perder sua salvação. Nem você mesmo. Porque é uma obra soberana do Senhor. Ponto. Mas o fato é, tem textos que dizem a seguinte coisa. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, Timóteo, cuide de você e da doutrina que você prega, certo? Estude, se prepare, pregue a doutrina. Persevera nestas coisas. Em que coisas? Na doutrina e no cuidado. Porque fazendo isto, perseverando na doutrina e no cuidado, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Te salvarás tanto a ti mesmo. Eu digo, mas ele não era salvo, ele era um pastor. Conhecia a obra. Pregava sobre a obra. Mas ele está dizendo, persevera. Persevera para que você perseverando nisso, você salve a você e aos que ouvem você. E aí quando ele fala isso, ele está falando para os crentes da igreja. Ele não está dizendo que ele tem que pregar para salvar os de fora. Ele está dizendo pregar para a igreja que está te ouvindo. É no contexto de igreja que ele está dizendo isso. Ou seja, meus irmãos, todo domingo que eu estou pregando aqui, eu estou salvando vocês. Como, pastor? Estou entendendo não. Vamos caminhar mais um pouco? 2 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10. 2 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10. Paulo diz assim, por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Ou seja, ele sofre para que os eleitos possam ser salvos. Ou seja, os eleitos são salvos pelo sofrimento dele? Não é pela graça? Como é que é pelo sofrimento de Paulo? Como é que é pela missão de Paulo que os eleitos são salvos? Como é que acontece isso? Aí o Piper ele diz o seguinte, a salvação dos eleitos não é automática. Aí dá um nó, peraí. Ela acontece através dos meios indicados por Deus. Deus determinou que o meio para salvar o seu povo é a pregação da verdade. E a perseverança na verdade pregada. Sendo que essa perseverança na verdade pregada é uma evidência da salvação. A perseverança na verdade pregada não é o que me salva. A perseverança na verdade pregada é o que evidencia que sou um salvo em Cristo Jesus. Não são por obras, mas a salvação é evidenciada por uma reação natural do salvo diante da verdade que confirma no seu coração a sua salvação, domingo após domingo, fazendo ele perseverar por graça, crescer por graça e ainda mais na direção e no desejo de ser santo, conforme a palavra pregada. Uma pregação fiel leva pessoas a uma maior fidelidade como resultado de sua salvação, mas ao mesmo tempo confirma essa salvação por meio da perseverança daqueles que perseveram como fruto dos que foram salvos pela graça. Pastor, não entendi nada que você falou. Então depois volta lá no vídeo lá e escuta de novo o que eu falei. Fiz muitas afirmações teológicas aqui. Então, guarda isso no teu coração. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 13. Palavra fiel é esta.
Olha só isso que Paulo diz. Paulo, vou brincar aqui, Paulo se contradiz aqui, gente. Mas não é contradição não. Olha só o que é que acontece. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 a 13. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Eu morro, pois eu morri em Cristo para o mundo, certo? Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Você é crente? Sou, pastor. Mas se você negar Jesus, você será negado por ele. Então a salvação vai se perder, pastor. Calma. Olha o que ele continua. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Mas se eu for infiel negando? Mas ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Espera aí, contradição aqui. Se eu negar é porque eu fui infiel. Mas se eu for infiel, ele é fiel. E eu permaneço salvo. Mas espera aí, estou entendendo não. Porque existe uma diferença aqui. Negar a Cristo significa provar uma vez por todas que você nunca foi salvo. Ser infiel é aquele que foi fielmente salvo por Deus, mas que pecou, agindo de modo infiel num determinado momento da sua vida. Mas Cristo não o negou, porque Ele é fiel. E a obra que Ele começou naquela pessoa, Ele fará até o fim. Então é uma diferença entre quem é salvo e quem não é. Piper finaliza da seguinte forma, ele diz: as aparências superficiais, ao contrário, não implica que os verdadeiros santos... Olha só, deixa eu começar de novo, concentra aí. Foco, vigia, meu irmão. As aparências superficiais, ao contrário, não implicam que os verdadeiros santos podem perder a salvação. Isso é o Piper falando, certo? Não sou eu não. Nem implica que Cristo não morreu por seus eleitos, de modo eficaz, que lhes assegura a salvação eterna. Ou seja, Cristo morreu por você, se você é um eleito de Deus, é eficaz, ponto. Não vai perder salvação, não existe isso. Você não é salvo por suas obras, mas pela obra de Cristo, você está em Cristo salvo eternamente, ponto. Mas implica que alguém pode ser chamado, ele põe entre aspas, irmão, por causa das aparências, embora no final, na eternidade, ele não seja, pois fracassou na perseverança na fé, que era para ser um fruto da salvação, que ele não tem. Está entendendo? Por isso que no céu a gente vai ter tanta surpresa, gente. Fulano, meu amigo, fulano cantava, tocava, fulano evangelizava, fulano não está aqui. Mas Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos milagres em Teu nome, nós em Teu nome. Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Vocês nunca fizeram obras para mim, vocês faziam para si mesmos, vocês cantavam para si mesmos, vocês se promoviam, vocês não me glorificavam, vocês não viviam com amor a mim. Por isso, meus irmãos, ele continua dizendo, tais pessoas estão descritas em 1 João capítulo 2, verso 19. Olha o que é que João diz: eles saíram de nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Essas pessoas, portanto, seriam piedosamente chamadas irmãos por quem Cristo morreu, antes de partirem, mas por fim, provaram que não eram. Aí entra uma verdade profunda. Podemos ter aqui irmãos que estão há muitos anos conosco, cantando, pregando, interpretando, fazendo de tudo, mas vai chegar um momento da sua vida que você se afasta de Cristo, desvia-se da fé. A grande questão é, eu posso afirmar que você é alguém que negou a Cristo ou é alguém que está sendo infiel a Cristo?
Eu não sei. Se você é alguém que está negando a fé, você nunca foi salvo, Cristo te negará no fim de tudo. Mas se você é alguém que está sendo infiel, não se preocupe, Ele é fiel. Eu posso julgar isso? Não posso. Então, se alguém afastou-se da fé, eu só posso olhar e posso dizer assim: olha, não sei o que está acontecendo ali. Se ele for crente, ele volta. Se ele não for, é porque ele nunca foi dos nossos. Vocês estão entendendo a diferença? Pastor, e eu? Como é que eu faço? Vigie, meu irmão. Ah, então tem que vigiar para não perder a salvação. Não, entenda uma coisa: se você é crente em Cristo Jesus, você não vai perder. Você tem convicção. Dentro de você existe uma coisa que testifica dizendo que você é, e ponto final. Você descansa nisso. Mas vigia, 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 para que você não comece a produzir obras mortas. Porque um crente verdadeiro, ele não deseja produzir obras mortas. Ele pode produzir por um relapso de fidelidade, por um lapso de infidelidade. Ele pode produzir por um erro dele, mas ele não vive isso assim o tempo todo, como um esporte para a vida dele. E aí, meus irmãos, existe uma ilustração, aí você diz: o que isso tem a ver com pregação, pastor? Você falou aí, lembre-se do que você ouviu e tal, vigie, lembre-se, arrependa-se. Ou seja, se eu sou um crente, estou praticando obras que são obras fracas, o que eu preciso fazer? Arrependa-se, porque se você não se arrepender, é porque você nunca foi crente. Mas se você é crente, está produzindo obras pelo motivo errado, arrependa-se agora e mude. Esse é o chamado de Cristo. Ou senão ele virá numa hora que você menos espera, porque você nunca foi crente. Então os crentes se arrependem. Aí você diz: mas pastor, o que isso tem a ver com a pregação e com o que você falou de John Piper? Tudo a ver. Porque é por meio da pregação, por meio da doutrina, por meio da palavra, que toda semana eu chamo você, por meio da pregação, à responsabilidade. E você vai reagir de acordo com a pregação verdadeira. Como isso acontece? Aí eu quero usar aqui uma ilustração. Vamos aqui trabalhar um experimento de física. Imagina um sino grande. Imagina aqui, vamos lá, imaginação. Um sino grande. Imagina um bocado de sinos numa sala bem espaçosa, uma sala que gera eco. Aí imagina agora que eu vou lá bater nesse sino. Tam! Existe uma coisa na propriedade dos materiais, das estruturas, chamada frequência natural. Já falei isso para vocês uma vez. O que é a frequência natural? Frequência natural é uma frequência da própria estrutura das coisas. Aquele cara que canta lá, aquele cara que canta aquela musiquinha lá de coisa, quando ele faz, o vidro faz pá, quebra. Por quê? Porque ele cantou numa frequência que entrou em ressonância, uma frequência idêntica à frequência natural do objeto. Então o objeto explode, ele não aguenta, a estrutura dele não aguenta. Ela começa a vibrar sozinha, mesmo que ninguém tenha batido nela, porque o vento começa a fazê-lo vibrar, o som começa a fazê-lo vibrar. Certo? Imagina agora que desses sinos, alguns desses sinos possuem uma frequência natural igual à frequência natural do som do sino que eu vou bater. Imagina isso agora. Aí eu bato. Alguns sinos começam a vibrar também. Outros ficam parados, não estão na mesma frequência, para eles nada acontece. Aquele sonzão, depois com o tempo a energia vai se dissipando pelo ar, e aí o som vai fazer, tudo fica em silêncio de novo. Se eu chegar lá de novo e começa de novo. Se eu não quiser que o som pare, se eu quiser que o som permaneça, eu vou de tempos em tempos. E vai, meu amigo, é só, e não para esse som. O que é isso? Quando a palavra de Deus ela é pregada, é como esse sino que bate. E os corações dos crentes são como os sinos que entram em ressonância com a palavra pregada. Enquanto eu estou pregando a palavra, o teu coração está queimando. O teu coração está confirmando que você precisa mudar.
Está fazendo você ser grato a Deus por ser salvo. Está fazendo você pensar, repensar a tua vida. Está vibrando você. Por isso que toda semana, o que é que eu faço? Eu bato no sino, por meio da pregação, para vibrar. Mas vai chegar um dia, que quem não é, ele não suporta. Ele diz, eu não sinto nada nessa igreja. Ou então eu me incomodo aqui. Eu não gosto disso. Por isso, meus irmãos, que o que é feito todo domingo é a pregação da palavra. Essa palavra ressoa no teu coração, confirmando a tua salvação, te chamando ao desejo de perseverar, te provando que você é crente, te chamando ao arrependimento, te chamando a relembrar as coisas, onde você caiu, voltar ao primeiro amor, mudar a sua vida. Toda semana essa palavra ela faz isso, ela aquece aquilo que estava esfriando durante a semana. Toda manhã quando você pega a palavra e você vai ler e ela vai trabalhar em você, a música, o louvor, algo vai mover teu coração, mover a tua vida. Meus irmãos, por isso que todos os fins de semana a pregação bíblica mantém vocês na segurança da salvação, porque mantém vocês vivendo com o coração aquecido, produzindo obras pelo Espírito e não obras da carne. Mas aqueles que não estão nem aí, ou que fraquejaram, estão fraquejando, estão produzindo obras pela carne. Você está ouvindo essa mensagem agora, nesse exato momento, você que está desanimado, vem para a igreja de todo jeito, não está nem aí. Se tiver um programa de fim de semana, você troca. Estou nem aí, culto para mim, não é nada não, é só mais uma coisa. Você que vive assim, você está caminhando na direção da morte espiritual. E uma mensagem dessa vai te acordar, se você for crente. Mas se você não for, você vai permanecer dormindo. E você vai dormir tanto, que vai chegar um momento que o Senhor vai chegar contra você, no momento que você menos esperar. E você vai gritar e clamar e dizer, Senhor, eu profetizei em teu nome. Eu fiz maravilhas em teu nome, eu fiz tanta coisa. Ele vai dizer, eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, meu irmão, enquanto você está ouvindo, faça o seu coração soar com o sino que eu estou batendo. Arrependa-se, mude a sua vida, clame por motivações diferentes. Porque a promessa da bênção vem, qual é? Verso 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Elas vão andar junto comigo vestidas de branco. O vencedor será assim, vestido de branco. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ele não vai apagar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque você não apaga o que não foi escrito. Quem não é crente nunca teve seu nome escrito. Ele vai apagar o que nunca foi escrito? Ela dizendo, de modo nenhum vou apagar. Porque a tua salvação é tua. Eu te dei, eu comprei. Pelo contrário, ao invés de ameaçar que eu vou riscar, eu não vou riscar porque eu não risco. Pelo contrário, eu vou confessar o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, meu irmão, como é que tem estado sua vida em relação às coisas santas de Deus? Suas obras para Deus perderam um brilho no teu coração? Você faz apenas de modo robótico? Se for assim, você pode estar muito próximo de morrer. Pode nunca ter sido crente. E se é isso que está acontecendo com você, chore, clame por salvação. Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele vai te salvar. Ele te trouxe aqui para ouvir isso porque Ele quer te salvar. Mas se você mantiver seu coração endurecido, praticando obras mortas, cuidado, Ele pode vir a qualquer momento contra você. E de modo nenhum você escapará. Hoje é o dia da salvação. Desperte. Se você é um crente e percebe que perdeu o caminho, hoje é o dia de você voltar. Você pode ser a pessoa mais ativa dentro dessa igreja, participar de todos os ministérios, mas suas obras serem obras que não são dignas diante de Deus, porque são feitas para a glória própria. Mude isso o mais rápido possível, porque a sua diferença para um incrédulo não é nenhuma. Você na realidade é um morto-vivo. Arrependa-se e produza obras de vida.
Vamos orar?